TV Com Pelotas, canal 14 da Claro, aqui em Porto Alegre hoje, num grande evento organizado pela TV Pampa. E eu estou aqui com o André, presidente dessa grande organização que a TV Com veio acompanhar. Muito obrigado, Flávio. Uma honra, uma alegria ter vocês conosco. Estamos orgulhosos aqui de estar promovendo esse 12º Fórum Econômico Gaúcho, um grande evento com o apoio do Banrisul, do BRDE, do Governo do Estado e de grandes parceiros para discutir aqueles temas tão importantes para que nosso Estado possa superar obstáculos, observar um pouco mais à frente quais são os nossos desafios e fazer com que o nosso Estado cresça da forma mais ágil possível, porque é tudo que nós precisamos nesse momento. Tivemos muitos empecilhos aí no nosso desenvolvimento, tivemos a perda de talentos para o resto do Brasil, tivemos retração na economia em diversas frentes, sofremos tanto com as enchentes de 2024 e até com as outras ocasiões onde ou chuva ou estiagem atrapalhou a nossa produção agrícola, e sendo o nosso estado diretamente ligado a esses segmentos, qualquer oscilação nessa parte da nossa economia é realmente muito dramática. Então aqui nós pudemos ouvir diversas lideranças gaúchas da área financeira, da área de segurança e previdência, da área da indústria aeronáutica, do desenvolvimento da área vitivinícola, também do comércio. E aí nós pudemos fazer essa análise ampla e perceber alguns desses obstáculos mais significativos da nossa economia e tentar traçar os próximos passos, seja na área pública, seja do nosso governo do Estado, seja de projetos de lei pela própria Assembleia Legislativa e pela Câmara dos Deputados, e fazer com que daqui a pouco o nosso ambiente de negócios fique um pouco mais promissor. Então, saímos, acho que, orgulhosos, um auditório do Tribunal de Contas do Estado lotado, repleto de autoridades, não só palestrando e debatendo, mas também assistindo e contribuindo para a discussão. Nós percebemos aqui, e todos falaram seus anseios, mas também a gente viu aqui as pessoas apontarem caminhos, não é? E eu acho que isso é muito importante. Nós da TV Com fizemos essa cobertura aqui com muito prazer, e eu espero que, quem sabe, a TV Pampa possa também levar para o interior esse debate aí que é muito importante para a população, especialmente aqui do Rio Grande do Sul. Levaremos no dia 13 de dezembro, teremos o programa completo deste grande debate, e também no YouTube já está disponível na íntegra esse conteúdo que foi coletado de forma direta e sem edição, mas no dia 13 em TV aberta para todo o estado, também para Pelotas, no Canal 9, e ficaremos orgulhosos em poder ter a contribuição dessa região tão pujante que tanto merece o nosso carinho. E parabéns à TV Com por estar conosco aqui, prestigiando, valorizando e ajudando realmente a fazer com que o nosso estado tenha mais conhecimento sobre tudo isso que é debatido nesses fóruns como esse que desenvolvemos hoje. Muito obrigado à TV Com, a direção da TV Com de Pelotas agradece pela entrevista e pelo espaço. Obrigado. Contem sempre conosco, Rede Pampa está à disposição. Até a próxima. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro, para você telespectador, para você das nossas plataformas. Estamos aqui num encontro de Fórum Econômico que foi presidido, dirigido pelo Paulo Sérgio, aqui da Pampa, e agora vai nos dar com exclusividade uma entrevista do que foi essa data tão importante hoje, promovido pela Pampa, com diversas personalidades muito importantes para esse debate, Paulo Sérgio. Primeiro, Flávio, agradecer a presença de vocês aí da TV Com, a nossa Pelotas, e dizer que este é o 12º dos fóruns econômicos que já realizamos. Então, acabamos de finalizar essa 12ª edição, já estamos projetando a 13ª, que será lá em Atlântida, no dia 5 de fevereiro de 2026. E, obviamente, quando se faz um evento como esse, a gente precisa exatamente reunir pessoas que tenham conhecimento, tenham bagagem para transmitir aquilo que se quer, que é criar um processo onde se possa levar a quem de direito as reivindicações para que se possa construir um Rio Grande melhor. O Rio Grande já passou por um processo de reconstrução, já podemos dizer que foi vitorioso nesse aspecto, e agora tem que esquecer que um dia teve problemas para pensar somente no desenvolvimento, na geração de emprego e de renda. É isso que se quer, porque uma empresa só pode dizer que tem sucesso ou um setor se realmente for gerador de emprego e renda, que é o fundamental na existência de uma empresa. Se a empresa não gerar
o emprego que a sociedade tanto precisa, a renda que a sociedade tanto precisa, essa empresa não terá sucesso. Então o objetivo dos nossos fóruns econômicos é exatamente esse, buscar lá na frente o emprego e a renda. Aqueles que já produzem emprego e renda, como muitos empresários que aqui estiveram, que venham mais empregos e mais renda, para que assim possa toda essa cadeia que movimenta um Estado como ente, né, ela possa ser movida, ela possa girar, ela possa rodar, sempre para frente, sempre buscando o melhor. Nós ouvimos muitas reivindicações, mas também a gente viu aqui muitas perspectivas, inclusive a da questão do fumo, do tabaco, que aqui o secretário acabou nos dando a notícia que tem vida longa, pelo menos até 2075, vai gerar muito emprego, ao mesmo tempo que é um problema, mas a gente também viu o vinicultor falando das dificuldades, do contrabando, enfim, mas também você viu aqui soluções. Na realidade, o fumo hoje, em termos de volume de exportações, é a nossa maior riqueza, aqui do Rio Grande do Sul. E quando a gente vê aí deputados, muitas vezes do Rio Grande do Sul, se alinhando deputados lá do centro do país que querem acabar com o fumo, quer dizer, nós achamos que acabando com a produção do fumo aqui e acabando com a vida das famílias que vivem da produção... Economia. Essas pessoas acham que estão contribuindo para que lá na Europa, lá na Espanha, onde se fuma muito, lá na China, que as pessoas lá possam parar de fumar. Eu sou pelas liberdades, fuma quem quer, tem regras para fumar, tu não pode fumar em ambientes fechados, né? Já tem regras para fumar. Então, é nós que vamos acabar com a produção de fumo? Pelo contrário, vamos incentivar que se produza mais fumo. É uma riqueza nossa e assim ela tem que ser considerada. E, sem sombra de dúvida, é destruir a economia local. Exatamente, nós não podemos contribuir para isso. Nós temos que trabalhar para que tenhamos processos de desenvolvimento e que a sociedade se ajuste com normas, como aconteceu com todos os cuidados que se tem no aspecto fumar. A mesma coisa vale para o álcool, né? O álcool não é nem de perto tão combatido quanto é o fumo. O que é um contrassenso, né? Aquelas mesmas pessoas que combatem o fumo são pessoas que são favoráveis ao álcool, à utilização do álcool. Eu sou a favor dos dois. Fuma quem quer, bebe quem quer, com os cuidados de não prejudicar a sociedade. Por exemplo, quem bebe não pode dirigir depois de ingerir bebida alcoólica. É uma regra. Quem fuma não vai fumar em ambiente fechado prejudicando outras pessoas. São regras, mas não acabar com a produção. Nunca. Liberdade de economia. Liberdade econômica, é isso que se quer. Eu sou amplamente favorável às liberdades. Muito bem. Obrigado, nossa. Nós agradecemos. Obrigado, Flávio, também por essa oportunidade de falar aí para Pelotas. Um prazer. TV Com Pelotas, 23 anos de história, rumo ao canal aberto. Boa, maravilha. Foi uma luta. Parabéns. Obrigado. Estou torcendo por ti também. Muito obrigado. Prazer. Obrigado. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro. Estamos hoje aqui na Assembleia Legislativa para conversar com um deputado que vivencia a Zona Sul, que está sempre conosco lá. A gente vem mostrar um pouco do mandato dele, inclusive aqui na Assembleia Legislativa, e desde já agradecer o deputado por nos receber. Deputado Dr. Tiago Duarte. Flávio, é uma satisfação estar com vocês aqui, ainda mais vocês vindo de uma região que eu tenho tanta estima, a cidade de Pelotas e toda a região, né? Capão do Leão, Morro Redondo, Arroio do Padre, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Chuí, indo até o Chuí. Então é uma satisfação para mim, uma honra para mim estar recebendo vocês aqui e a gente poder debater sobre os assuntos importantes para o Estado. Eu queria já fazer, de arrancada já, uma pergunta. Como está aquele projeto que trabalha a natalidade através de chips, que o senhor levou para a Zona Sul e já faz algum bom tempo, né? Sim, já são 62 municípios que estão fazendo esse projeto de planejamento familiar, utilizando o implante subcutâneo para evitar a gravidez indesejada, principalmente entre as adolescentes. Para ter uma ideia, Morro Redondo, por exemplo, que é um case estadual e nacional, Morro Redondo já está na 8ª etapa do projeto, né? Já são mais de 500 pacientes que colocaram implante subcutâneo em Morro Redondo, que quiseram colocar e tiveram a liberdade e a possibilidade de fazer isso. Com isso, a natalidade da cidade caiu, né? Hoje, em Morro Redondo, por exemplo,
só as mulheres que querem ter filhos é que ficam grávidas, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um avanço muito grande para a sociedade. Isso dá cidadania para a mulher, e isso garante os direitos reprodutivos que a mulher tem que ter esse acesso. E isso contribui também contra a violência contra a mulher, porque um dos fatores importantes na violência contra a mulher e até no feminicídio, que é o ápice dessa escalada de violência, é a dependência econômico-financeira. Muitas vezes a mulher fica numa situação abusiva porque tem o filho e precisa criar e precisa dar o de comer para o filho. Ela vira refém. Ela vira refém, né, do marido abusador. E dessa forma a gente consegue resgatar essa liberdade para essas mulheres. Então eu estou muito contente, já são 62 municípios, precisamos avançar mais, né? Nós precisamos que, inclusive, as gestões, os governos federais e estadual participem mais desse processo, ajudando os municípios principalmente com os implantes, mas o projeto anda de vento em popa e a gente tem ido em todos esses municípios para poder capacitar as equipes e esclarecer as mulheres e os profissionais sobre efeitos colaterais, efeitos positivos e quem pode e quem não pode tecnicamente usar o implante. Também, talvez, quebrar tabus, porque algumas mulheres pensam, mas nunca mais eu vou poder engravidar. Sem dúvida, sem dúvida. A questão da concepção, ela precisa ser, como tu disse bem, desmistificada, né? Então, isso a gente faz lá com planejamento familiar, isso a gente está fazendo numa outra frente de trabalho, que é uma comissão especial de apoio às maternidades e UTIs neonatais. O objetivo da gente é poder ver, apesar da Secretaria Estadual de Saúde ter avançado no que se refere ao atendimento, na área de nascimento, de parto, ainda há locais no estado do Rio Grande do Sul que são vazios de atendimento. E a gente precisa diagnosticar isso e apresentar também isso para a Secretaria Estadual de Saúde, para que a gente possa estar saneando esse processo. Então, é uma outra pauta, a pauta do nascimento que caminha junto, né? E principalmente desmistificar o que alguns grupos têm feito, né? Que é de dizer que a mulher não pode escolher a forma com que ela deve ganhar o seu filho. Tirar essa liberdade da mulher de escolha, né? Outra coisa, de acabar amedrontando a mulher, dizendo que ela vai ser machucada pelo médico, que ela vai ser humilhada pelo médico. Não. Se acontecer qualquer coisa nesse sentido, isso precisa ser denunciado. Mas isso não é a regra. A regra é de que as mulheres possam ter o seu parto seguro num local adequado, que é o hospital. Não existe mais hoje... Ela é acolhida. Existe todo um trabalho de acolhimento? De acolhimento. Sabe que hoje existe um grupo, alguns grupos, Flávio, inclusive ideológicos, que têm trabalhado com um objetivo econômico, com o objetivo de amedrontar a mulher, de dizer que ela vai ser machucada, que ela vai ser humilhada no hospital, para fazer com que ela não ganhe seu filho no hospital e ganhe em casa com condições ruins de atendimento. E para que esses grupos possam oferir benefício econômico nisso. Então, isso é um crime. Isso é crime. Então a gente tem que desmistificar isso, né, e procurar ser vigilante para que a mulher possa ser acolhida e tenha tranquilidade em ganhar seu filho no melhor local que é para ganhar o filho, que é no hospital. Deputado, também esse medo que dizem, olha, você não vai poder engravidar mais. E todo esse processo ele é feito através de um chip muito simples. O implante subcutâneo ele é muito simples. Ele tem a duração de 3 anos. Depois disso, a mulher que quiser pode inclusive tirar antes, mas depois disso ela volta a ter a fecundidade plena e ele é colocado embaixo da pele. É uma injeção que a gente faz embaixo da pele. E o remédio fica dentro de um dispositivo ali, liberando hormônio de forma lenta e gradual pelos 3 anos. Então é o que se tem de hoje de mais avançado em tecnologia médica, e a gente acredita muito que isso não pode ser só
para as mulheres de classe A e B, para as mulheres que têm dinheiro. A gente precisa com que a tecnologia médica de ponta seja disponibilizada também para o SUS, para as pacientes que mais precisam. Muito bem. Olha, são mais de 68 municípios, eu tenho acompanhado um pouco deste trabalho, Morro Redondo, Capão do Leão, conheço pessoas mulheres que entraram nesse programa, nesse projeto, né? E é um controle de natalidade. Então, para quebrar esse tabu para os nossos telespectadores, a mulher está apta em 2, 3 anos, com um planejamento familiar, poder ter o seu filho naquele momento mais adequado para ela e mais seguro também para o bebê que nasce. Mas nesse dia a dia, deputado da Assembleia Legislativa, muitas pautas, muitos projetos, eu quero lhe perguntar sobre como é trabalhar hoje na política, com essa polaridade política, com esse debate. Ele chega a atrapalhar alguns projetos? Atrapalha, atrapalha. O radicalismo, Flávio, e a polarização política, ela atrapalha muitas vezes o bem comum, o interesse da sociedade. Às vezes, se observa em alguns fóruns de discussão, a discussão polarizada só entre Lula e Bolsonaro, e o interesse principal, que é das pessoas, fica em segundo plano. Então, atrapalha, e eu acho que o Brasil precisa, no ano de 2026, vencer esse radicalismo, encontrar novas alternativas, né? Encontrar vida inteligente, e às vezes mais inteligente até do que essas duas polarizações, porque isso realmente nos leva a um desgaste quanto sociedade. Tu deve estar acompanhando isso, eu acompanho também. Famílias que não se juntam mais fim de semana porque um é Lula e outro é Bolsonaro, né? Então, isso não faz nenhum sentido, como se fosse torcer para time de futebol. É diferente. Né? Então, a política tem que ser a arte de construir pontes, construir caminhos, construir coisas para o interesse comum, para o interesse de todos, e não para defender posições polarizadas que, ao fim ou ao cabo, às vezes até não dialogam com o interesse maior da sociedade. E nesse momento de Brasil, de dificuldades, talvez outros países tenham, a própria Venezuela talvez, mas e a saúde mental? Onde é que ela se encontra? Porque num país que tem... Eu vou citar um exemplo, a Venezuela. Eu pergunto, como será que é a saúde mental daquele povo que está passando por todo um processo, né? Como é que acontece? Qual o efeito? E aqui, claro, no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, nós sabemos aí das drogas, com mais liberdade do que nunca. Como é que está a saúde mental do povo gaúcho, deputado? E doutor Tiago? Olha, Flávio, essa é uma grande preocupação. É uma grande preocupação. Nós estamos passando por um momento mundial, internacional, da espécie humana, muito sério no que se refere à saúde mental. Nós achávamos que depois da pandemia as pessoas iam ser diferentes, mais solidárias, mais próximas. Não foi o que aconteceu. Nós achávamos que depois das enchentes, agora depois das enchentes, depois de toda essa catástrofe, as pessoas vão ser mais próximas, mais solidárias, menos egoístas. Não foi o que aconteceu. E nós temos observado assim uma desassistência muito grande nessa área. Começa lá no posto de saúde, na atenção básica. Falta a consulta, o acolhimento para essas pessoas e o acesso à medicação. E aí a gente olha logo em seguida e vê que a droga, principalmente a cocaína, tem sido usada como remédio. Então a pessoa não tem o atendimento em saúde mental, está deprimida, está depressiva, não tem o acolhimento. O traficante acolhe e diz que ela pode usar uma droga que vai trazer bem-estar. E aí começa toda a escalada da dependência. Então, muitas pessoas têm usado por uma negligência do poder público em oferecer atendimento, droga como remédio. As pessoas têm usado isso.
Depois a gente passa pela questão da internação. O Estado do Rio Grande do Sul, por uma lei do ex-deputado Marcos Rolim, ele criminaliza a internação psiquiátrica. É a lei da reforma psiquiátrica. O que diz ela? Por que criminaliza? Porque o hospital geral ele só pode abrir leito de saúde mental se ele abrir pelo menos de 5 a 10 leitos, conforme o porte, 5 a 10 leitos de medicina geral. Então isso inviabiliza que ele abra leitos de saúde mental. E isso é de propósito. Isso dificulta o atendimento. E aí dificulta o atendimento para o doente mental, dificulta o atendimento para o usuário de droga, que também passa por uma doença mental. E aí essas pessoas ficam na rua ou ficam em casa, mães acorrentando filho em casa. E aí o que acontece? Aí a mãe vem ao doutor, eu recebo toda semana, o senhor precisa me ajudar a internar o meu filho, porque senão além de doente ele vai se tornar um criminoso. Ele vai matar alguém ou vai morrer nessa luta da droga, porque ele não está conseguindo atendimento. E aí nós, com a alegação feita lá pelo deputado de eliminarmos os manicômios, nós estamos criando novos manicômios, só que tem outro nome, o nome dele é presídio. Esses são os novos manicômios. Grande parte da nossa massa carcerária, mais de 80%, ou tem doença psiquiátrica ou consumo de droga. Ela está lá para o consumo de droga. 80%. É um manicômio. Então, assim, é isso que essa ideologia extremada está fazendo com o país. Esse é um exemplo. Então, é isso que nós precisamos vencer. Hoje, por exemplo, nesses últimos 2 meses, nós tivemos casos absurdos aqui em Porto Alegre e lá também na região sul. Mas vou citar alguns. O cidadão que era esquizofrênico que matou 2 brigadianos e a família em Novo Hamburgo, quando ele estava maltratando os familiares idosos. A outra senhora aqui no bairro Rubem Berta, há 2 meses atrás, que atraiu para sua casa uma menina gestante e abriu a barriga dela com uma faca de cozinha porque disse que o filho que estava lá era dela, completamente doente. O outro senhor que foi interpelado em Igrejinha porque abandonou o filho deficiente no ônibus e desceu para se internar, e daí prenderam ele, e aí foram descobrir que ele tinha deixado a esposa morta na casa, completamente surtado, 2 dias antes no Lami. Então são esses casos que têm acontecido reiteradas vezes. E vem aumentando pela desassistência na área de saúde mental. E isso não é de graça. Isso tem um fundo proposital, né? Então a gente precisa tirar o preconceito com a doença psiquiátrica. Ele é um problema, todos nós podemos passar. Segundo a literatura, 80% das pessoas vão ter algum período em que precisariam tomar remédio para patologia psiquiátrica em algum momento da vida, seja ela depressão, seja ela doença bipolar. Então a gente tem que tirar ansiedade. Então a gente tem que tirar o preconceito disso e dar a essas pessoas o conforto e o tratamento minimamente adequado, que não é o que está acontecendo hoje. Um descaso e, ao mesmo tempo, um debate político. E aqui, conversando com o deputado, a gente percebe que há também o principal, todo o interesse econômico, porque em cima de toda essa catástrofe, tem pessoas que ganham dinheiro em cima disto. Também concordo, eu também tinha esse pensamento que após a pandemia as pessoas pudessem mudar um pouco e, lamentavelmente, não é o que a gente está percebendo. Mas a esperança existe, pessoas trabalham e combatem esse tipo de situação que acontece. E é a oportunidade que a gente tem de mudar muitas coisas, a partir da informação, no caso das meninas que engravidavam precocemente, desnecessariamente, aos olhos, né, aos olhos do legislador, aos olhos do governante, que não se apercebeu do abismo que abre. Exatamente. Mas a gente segue trabalhando e segue com muita esperança, né, Flávio? Esperança nas pessoas, esperança na humanidade.
esperança de que em algum momento essas pessoas vão ser tocadas por um sentimento altruísta e de amor e cooperação ao próximo. Muito bem. Deputado, para nós encerrarmos aí a nossa entrevista, que eu agradeço essa exclusividade, a TV Com e a nossa diretoria, nosso presidente Cláudio Amaral, te manda um grande abraço. Gostaria que tu falasse, pauta livre, o que gostarias de mandar de mensagem e esse momento de hoje e de amanhã aqui na Assembleia, esse teu momento aí. Olha, eu queria mandar um forte abraço a toda a população de Pelotas e da Zona Sul do Estado, desde lá do Chuí, Santa Vitória, São José do Norte, Rio Grande, Morro Redondo, Arroio do Padre, Capão do Leão, Turuçu, enfim, pegando até ali Piratini, Cerrito, toda essa turma, desejar um grande Natal, um grande Ano Novo, que o ano que vem seja melhor do que esse ano e que a gente possa avançar principalmente em saúde, educação e segurança. Se a gente tem saúde, educação e segurança, a gente tem como crescer, se desenvolver enquanto sociedade. E é nisso que eu acredito profundamente, que a gente possa ajudar a construir algumas pautas que são importantes especificamente para a Zona Sul, né? Tem a questão da energia eólica lá de Santa Vitória do Palmar, tem a questão do Chuí, com uma luta incessante, a questão das fronteiras, dos mercados de fronteira, tem a questão de Rio Grande, do Porto de Rio Grande, né? Que tem ali um potencial enorme para avançar, tem as demandas de São José do Norte com questão da maternidade, né? Muitas crianças ainda ganhando na lancha ali, né? E isso precisa acabar, o governo do estado precisa avançar para que São José do Norte possa ter a sua maternidade, né? Capão do Leão se desenvolvendo também a olhos vistos, Morro Redondo da mesma forma, tem uma preocupação regional na questão da Consulate, ainda tenho com a cadeia produtiva do leite, né? Os pequenos empresários, pequenos proprietários rurais lá ainda sofrem muito e a gente precisa construir uma alternativa diferente da que está sendo prolatada, né? Então, o meu compromisso com a região de ajudar naquilo que eu puder e naquilo que as nossas forças ajudarem e desejar e sempre dizer que a gente tem muita esperança num futuro melhor e de que a gente possa cada vez mais ter uma melhor qualidade de vida para ter mais felicidade. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. Quero agradecer ao deputado Tiago por nos receber aqui no seu gabinete, na Assembleia Legislativa. A região agradece e a TV Com, né, segue na luta. São 23 anos de história, não esqueça, rumo ao canal aberto para toda a nossa região e também nos curta lá nas nossas plataformas. Deputado, muito obrigado, parabéns aí pelo trabalho, não viemos aqui por acaso, estamos aqui para lhe ouvir porque conhecemos e todos nós percebemos lá o trabalho que o senhor faz na região. Parabéns a ti, Flávio, tu é um lutador e uma pessoa, um pensador, e parabéns à TV Com por esse grande instrumento de comunicação e que o que a gente puder aqui na Assembleia ajudar e apoiar, nós vamos estar juntos. Bem. TV Com Pelotas, canal 14 da Claro, para você telespectador, para você das nossas plataformas. Nós vamos entrevistar nada mais, nada menos que o nosso secretário de Agricultura, Edvilson Brum, também deputado, mas nesse momento aqui no segundo Fórum Econômico Gaúcho. Bem-vindo à TV Com. Uma alegria, Flávio, conversar com todos os amigos de Pelotas através da TV Com. Ainda mais você, que eu conheço já aí há cerca de 20 anos, temos uma amizade de longo tempo e de uma admiração recíproca.
o fórum econômico que a gente trabalhou hoje durante o dia aqui no auditório do Tribunal de Contas, promovido pela Rede Pampa, ele é muito importante porque nós trouxemos os desafios, mas também as dores e também as possibilidades de crescimento econômico, de geração de emprego, de renda, de oportunidades, especialmente na minha área, né, que é a área do agro, a agricultura, que é uma fonte geradora de oportunidades. 40% do PIB do Rio Grande do Sul, ele advém dos negócios da agricultura, do agro. 76%, Flávio, de tudo que é exportado através aqui do Rio Grande do Sul, ele é também do agro. Isso mostra a pujança, a força, a determinação de todos os nossos agricultores, nossos produtores. E além disso, temos ainda, né, paralelo a isso, uma parceria muito grande com a Emater, onde a Secretaria de Agricultura financia 43% de todo o orçamento da Emater, que trabalha aí com a agricultura familiar, com as agroindústrias familiares, que tem aí tido um empreendedorismo muito grande, porque agora estão também trabalhando muito essa questão do turismo rural, o enoturismo, que tem crescido muito, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e em nível de mundo. O senhor falou na sua palestra sobre um pouco do desequilíbrio do tratamento ao Rio Grande do Sul em relação ao ente nacional, né? O desequilíbrio, seja nos recursos, nas verbas. O senhor tem perspectiva de melhoras? Olha, a nossa perspectiva de melhora se dá através da liderança da Fiergs, juntamente com outras entidades que estão trabalhando a criação do Fundo de Desenvolvimento do Sul do Brasil, né? No passado nós já tivemos esse fundo constitucional, onde viabiliza projetos estratégicos, projetos econômicos estratégicos que são fontes, né, geradoras de oportunidades. Então a gente tem essa boa possibilidade e nós estamos trabalhando políticas públicas aqui através do governo Eduardo Leite e Gabriel Souza, para que através da agricultura a gente consiga fomentar a economia gaúcha. Olha, dentro das falas aqui, o senhor falou algo importante para algumas pessoas saberem. Um vinicultor aqui reclamava da falsificação, dos que atravessam, então tem legislação para combater isso. E o senhor fala também que o tabaco tem vida longa, pelo menos até 2075. Isso. O deputado Elton Weber fez uma lei, eu fui o relator da lei, onde há uma grande multa por parte de alguém, de algum comércio que esteja comercializando cigarro contrabandeado ou pirateado e vinhos. E na segunda vez isso é feito um fechamento da empresa, né? O Valduga deu uma cortada aqui, mas como ele é o Valduga, ele pode, né? Ele estava reclamando do vinho. Do vinho, foi aí. Falando nele, você já ficou sabendo. Ele quis aparecer ali, né? Bom, então, se pela segunda vez a empresa for pega, ela é fechada. Então, nós estamos fazendo esse trabalho muito forte. Até 2075, o percentual de fumantes em nível mundial, ele aumenta. E nós somos aqui no Rio Grande do Sul o maior produtor, somos do sul do Brasil, os maiores produtores e exportadores, porque a exportação ela sai toda aqui da nossa região do Vale do Rio Pardo, especialmente de Santa Cruz do Sul, via Porto de Rio Grande, lá na região sul. Então, nós temos ainda um grande trabalho. Enquanto ela for legalizada, nós teremos aí a produção do tabaco e mais do que isso, deixando claro que a questão da defesa do tabaco, do produtor do tabaco, do fomento, especialmente que 90% do tabaco é exportado, é diferente de uma política antitabagista, que eu acho que é ineficiente. Mas como temos o consumo, temos até 2075 essa possibilidade, então que a gente gere emprego e renda através da produção do tabaco. Muito obrigado, secretário. Pelotas aguarda a sua visita, a TV Com também. Será uma alegria retornar a Pelotas com a minha jornalista-chefe da nossa equipe, a Esther Bueira, que é lá de Pelotas, que eu importei lá de Pelotas, né? E eu vou com ela lá te fazer uma visita, será uma grande alegria voltar, especialmente naquela cidade onde a minha irmã e o meu cunhado se formaram,
a minha irmã se formou o Paulo, meu cunhado, na Católica, e a Esther na Universidade Federal. Muito obrigado.